Olá, tudo bem? Mais um episódio do Prefeitos aqui no RIC Podcast. Hoje a conversa é com o Leonardo Paranhos, prefeito de Cascavel, também conhecida como capital do oeste do Paraná. Prefeito, obrigado pela presença e por essa conversa. Eu que agradeço, Marco. Um prazer poder estar aqui na sua frente, falando aqui da nossa cidade, da nossa região. Prefeito, o senhor está terminando aí na reta final do segundo mandato. Como é que o senhor já faz um pré-balanço final aí da gestão, já que o senhor está entrando na última volta? Me preparando para o desembarque. Eu tô com aquela voz quando a gente tá no voo, assim, mas aperte o cinto que nós vamos estacionar, nós vamos pousar. Estou me preparando para isso, Mark, com todos os detalhes que a administração exige, a parte financeira, administrativa, a finalização das obras. Evidentemente que eu não tenho um cardápio de obras só dos nossos 8 anos, tem coisa que nós planejamos para frente, isso tudo vai ficar. Mas o balanço é positivo, a nossa cidade tem um bom desenvolvimento e eu acredito isso ao DNA da nossa população. Nós temos uma cidade diferente, né? Eu sempre tenho dito que as cidades são iguais porque nós temos bebê, criança, jovem, adulto e idoso. Isso tem em qualquer lugar do mundo. Abaixo da linha da pobreza, pobre, classe média, rico e super rico. Mas o DNA nosso, Mark, é diferente. Nós enfrentamos a crise, a gente vai para cima. Tanto é que estamos com 3.600 alvarás de construção nesse momento de instabilidade que o Brasil vive. Então o meu balanço é positivo, acho que estou deixando um acervo positivo da cidade que nós conseguimos juntos construir. Seu maior acerto até agora? Ouvir as pessoas, discutir obras. O prefeito que acha que ele sabe tudo, ele não sabe nada. O prefeito que acha que ele que tem que definir onde fazer uma obra e qual que é a obra mais importante. Será que eu posso dizer que o aeroporto é mais importante? Não, ele é usado apenas por 3% da população, ou seja, 20 mil pessoas. O abrigo de ônibus para quem usa o ônibus é melhor, o nosso terminal. Então eu acho que a minha decisão de fazer um governo ouvindo as entidades, estar presente, falando com lideranças comunitárias, ouvindo foi o que mais me norteou, que me capacitou a errar menos. Maior erro? Olha, maior erro, não sei se tem um maior erro aí. O erro como ser humano, às vezes a gente erra na empolgação de acertar. Eu tenho um problema, eu sou muito ansioso. E a ansiedade às vezes atrapalha. Eu acho que correr é o melhor caminho, fazer rápido. Tem gente que dá curva e chega primeiro do que eu. Então meu maior erro é a ansiedade que eu tenho. Mas sempre na tentativa de acertar. Mas claro que errei muito, porque a ansiedade ela não é uma recomendação. Prefeito, o senhor fala muito de educação, né? Tem um projeto de Cascavel com as escolas conectadas. Como é que está essa questão? Sim, a educação não é discurso de campanha. Nós temos que ter como política prioritária, né? São as nossas crianças, é o conceito de educação e muito mais ainda, Mark, na educação do município, que até os 6 anos é a capacidade de aprendizado que tem, é onde a criança tem mais condições de aprender. Tanto é que é o único município do Paraná, e aqui não é em termos de concorrência, só uma informação, que tem o programa da primeira infância com a ONU. Então isso é importante. A educação nossa, temos um programa chamado Escola Feliz. Mark, nós construímos 14 escolas novas e reformamos 84 escolas no nosso parque de 121. Escola colorida, com brinquedo, tem boneca, tem carrinho. E agora estamos já para entregar, depois de todos esses episódios de segurança, vamos entregar um programa de inteligência artificial, monitoramento completo da escola e em torno da escola. Prefeito, não tem nem um mês a prefeitura autorizou que a prefeitura contrate seguranças particulares para as escolas. Como é que está essa discussão? Então, naquele sufoco que nós passamos, não que nós saímos, até porque Cascavel não teve nenhum episódio, mas nós temos 31 mil crianças e a gente tem que estar atento a isso. Naquele momento, nós remanejamos todos os guardas patrimoniais para as escolas, que estão até hoje, mas nós temos uma outra estrutura que nós precisamos atender, UPAs, parques, zoológico, né, as nossas praças.
Então isso tem um prazo que nós podemos ficar sem esses guardas. Então nós aprovamos uma lei na Câmara me autorizando a contratar policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários. Mas eu preciso de um convênio com o Estado, porque eles são servidores do Estado, eles não podem prestar serviço. Mas está na iminência de sair, já falei com o secretário Hudson, nós devemos assinar nos próximos 15 dias. E a ideia é colocar esses seguranças nas escolas municipais. Sim, porque é claro que nós teremos que ter uma planilha de trabalho, porque nós poderemos comprar as férias, as folgas e também daqueles que estão na reserva. Então a gente vai trabalhar com uma planilha de oportunidade que nós temos dessas horas. E aí ele pode ir para a escola, ou ele pode cobrir um guarda patrimonial que está na escola, ele pode trabalhar em um ginásio, em uma praça. Então isso vai nos dar uma musculatura de segurança. Nós temos 350 mil habitantes, a nossa guarda patrimonial tem 260, mais 132 guardas municipais. A gente tem condições de ter aí pelo menos mais uns 80 homens ou mulheres à disposição da segurança. Prefeito, o senhor tem uma relação interessante com a Câmara de Vereadores aqui, né? Quem olha de fora, inclusive, faz análise da cidade. Vocês conversam muito. Dá um exemplo. Aquela oportunidade, a Câmara aprovou o número de aumento de cadeiras. O senhor vetou e depois a Câmara voltou atrás. Mas eu percebi que há uma conversa. O senhor até ajudou a Câmara a corrigir o rumo naquele momento. Como é que é essa relação? Eu tenho uma sintonia, né? Primeiro que eu, como prefeito, eu tenho que ter um respeito a um outro poder. A Câmara não é uma extensão da Prefeitura. Então eu trato, apesar da amizade que eu tenho com os vereadores, e o presidente da Câmara, o Alessio Espíndola, é uma pessoa que está comigo há 30 anos. Inclusive antes de eu estar na polícia, 35 anos. Trabalhava comigo na minha empresa. E ele é o presidente. Então, só que eu sei respeitar isso. Eu não misturo amizade, né, no poder. E eu, evidentemente, que tenho liberdade para discutir com eles. A Câmara de Vereadores de Cascavel devolveu de 2017 para cá 30 milhões de reais de economia. Entregou para a prefeitura aquilo que não foi gasto. Então eu tenho um bom relacionamento com eles, a gente discute as coisas, eles têm ajudado muito, evidentemente, apesar que tem lá os vereadores de oposição. E como eu fui vereador, tem que respeitar isso. Então, mas essa conversa existe, essa parceria? Muito, então. Muito. A gente discute os projetos antes de serem enviados. Eu tenho um grupo de trabalho no gabinete que eu falo assim, claro, projeto do dia a dia vai tranquilo, mas quando é um projeto um pouco mais polêmico, eu peço para chamar a nossa base e abrir para todos os vereadores, nós vamos discutir esse projeto e vamos enviar. Quer corrigir antes? Até para evitar um desgaste, uma polêmica, e a gente, dessa receita, tem dado um bom resultado. A relação política também com os outros municípios, prefeito. Tem a AMOP, por exemplo, que o senhor é ativo ali, mas existe uma preocupação com o crescimento da cidade, não esquecendo os municípios no entorno? Existe, Marco, por alguns motivos. Primeiro que eu fui deputado, eu tenho um relacionamento com muitos prefeitos, né? E fui presidente da AMOP. Então, quem é presidente da AMOP, você tem que relacionar-se com todos os municípios. Mas uma coisa muito mais importante do que isso, os problemas são iguais, são comuns. Não adianta eu disputar com uma cidade menor de Cascavel, porque se nós não tivermos estrutura de saúde naquela cidade, quem tem que atender é Cascavel. O problema de segurança é a mesma coisa. Então nós defendemos um projeto regional, um projeto onde essas cidades e as nossas cidades do Oeste são cidades boas, né? Um desenvolvimento. Eu até propus através da MOP que nós tivéssemos aqui o arranjo produtivo do Oeste, a nossa tendência, o que a gente produz. Não tem muito sentido, Mark, uma empresa ligada ao agro, adubo, semente, equipamento, se instalar em outra cidade, em outras regiões. Tem que procurar uma cidade do Oeste, porque é aqui que sai toda a produção do Paraná, grande parte. Então eu tenho um ótimo relacionamento com as cidades. E, aliás, às vezes até vou na capital, em alguma secretaria, com um dos prefeitos que são aqui da cidade, apesar do grande trabalho que os deputados fazem. Prefeito Leonardo Paranhos, vamos falar agora um pouquinho sobre mobilidade urbana, né? Obras de infraestrutura, mas também eu queria começar esse tema pelo transporte coletivo. É um nó para qualquer prefeito. Como é que está a questão na cidade? O senhor fez o aumento de tarifa no ano passado, tem previsão de reajuste ou redução, quem sabe? Como é que o senhor está vendo essa questão? Então, Mark, eu tenho segurado isso. Nós temos, desde 2017, segurado abaixo da média do aumento, né? A nossa tarifa de planilha é R$ 7,20. E o cidadão está pagando R$ 4,50. A prefeitura está subsidiando essa diferença.
O nosso último aumento foi de fato o ano passado, agora em maio é prazo para fazer isso. Esse tema, Mark, é um problema grave no Brasil inteiro. Desde 10 anos atrás, a gente está contabilizando perda nesse meio. É um tema que a FNP, que eu faço parte, a Frente Nacional de Prefeitos, tem discutido muito. Não tem outro caminho. O transporte vai ter que virar política pública, como é a saúde, a educação, porque ele é feito para a grande massa trabalhadora. E ao perder pessoas por muita gente, ônibus quebrado, atraso, sem ar-condicionado, as pessoas vão saindo do sistema. E a pandemia foi o principal fator, porque as pessoas tiveram que buscar alternativa. Moto, carona, outros veículos, aqueles carros elétricos, né, patinete e tal, e muitos desses não voltaram. E como é que sai o preço de uma passagem? Você pega toda a despesa do sistema e divide pelo número de pagantes, não é nem pelo número de usuários, porque tem as isenções. E sai o preço. Isso está ficando muito caro. Por que os municípios estão tendo que fazer a contrapartida? Porque é muito caro para as pessoas pagar. Grande maioria de quem usa o sistema é trabalhador. Então, eu estou defendendo uma política pública para o sistema de transporte. Aqui em Cascavel... Política pública é o que, prefeito? Política pública é a sociedade pagar essa conta. Quem que paga o custo de todas as 31 mil crianças que estão aqui na sala de aula? Mas tem uma tarifa zero, então, em tese, para o usuário? Uma tarifa subsidiada, talvez 80%. E o usuário pagar 20%. Hoje já tem subsídio, né? Hoje nós já estamos fazendo aqui. Começamos há 2 anos e meio fazer isso. Então, a tarifa que a empresa recebe é R$ 7,20 e o contribuinte paga R$ 4,50. Nós estamos pagando R$ 3,00 aproximadamente de cada passageiro que embarca. E a minha proposta agora, na nova licitação, é continuar exatamente com esse benefício, porque o subsídio não é para a empresa. O subsídio é para o usuário. Cada vez que a prefeitura investir, não vai para a planilha, porque o empresário que ganha uma licitação, evidentemente que ele quer ganhar. É uma empresa, ele tem a margem de lucro. Nós compramos aqui 15 ônibus elétricos e nós vamos colocar no sistema. Dos 150 ônibus, então a empresa vai entrar com 135. Esses 15 não vão para a planilha, porque se eu posso falar para a empresa, coloca ar-condicionado, coloca um lanchinho no transporte, ela coloca tudo. O que eu quiser colocar. Coloca um filminho, só que ela vai dividir na planilha e quem vai pagar essa conta é isso. Eu falo assim, coloca o ar-condicionado e você paga, Mark. Coloca o lanche, você paga, Camila. Não, a prefeitura precisa bancar parte disso para que o usuário pague menos. Nesse novo sistema que nós vamos implantar, já será assim. Nós vamos avançar ainda mais. A gente vai subsidiar parte da tarifa do usuário. Agora, falando de infraestrutura de vias, por exemplo. Cascavel tem um desafio porque é uma cidade muito espalhada, né? Muito. Uma zona rural muito grande. Como é que está essa questão? Mark, graças a Deus, nós já resolvemos. Eu entrei num programa do governo federal em 2017 chamado Avançar Cidades. Ele só poderia ser liberado, foram mais de 50 milhões de reais, só poderia ser liberado para onde passasse ônibus. Nós fizemos 22 avenidas em Cascavel, 900 abrigos de ônibus. Nós tínhamos 1.281 pontos de ônibus. Tínhamos 10% que tinha a cobertura, o restante só o ponto. Hoje nós chegamos a 874 abrigos de ônibus novos, com banco, lixeira, vidro, cobertura. Além deles, os do que nós chamamos das canaletas, a Avenida Barão do Rio Branco, a Brasil e a Tancredo Neves. E as vias, todas elas já adequadas para isso. Então, isso nós já avançamos, né? Claro que a cidade vai crescer. Nós fizemos o nosso plano municipal de mobilidade. Cascavel tinha 65 anos, não tinha. Hoje nós sabemos aquilo que precisa fazer nos próximos 5, nos próximos 10 e nos próximos 15 anos, inclusive na expansão. E a ideia também é na região rural ampliar ainda a pavimentação? Sim, na área rural nós temos 3.600 quilômetros de estrada. Você imagina, daqui a Curitiba dá 500. Nós temos 3.600 quilômetros. Nós chegamos agora, Mark, a 400 quilômetros de estradas rurais. E estamos implantando um negócio chamado Anel Viário Rural. São 252 quilômetros unindo 7 distritos em asfalto.
Então, o asfalto vai chegar perto de todas as comunidades. Nós estamos unindo os 7 distritos numa pavimentação de 252 quilômetros. Outras obras de infraestrutura, por exemplo, né, tivemos o Trevo Cataratas, dinheiro da leniência do Ministério Público lá, com as empreiteiras, mas também houve algumas obras ali acessórias no entorno. Queria que o senhor falasse sobre isso. Isso, nós tivemos também a duplicação tão sonhada, tão necessária até o show rural, né, a nossa Ferroeste, que está na iminência de terminar, a duplicação do nosso contorno ligando a 467 a 277 e a extensão da Brasil. Lá não tem casa, se você passar, a avenida está no meio do soja, mas aquilo vai crescer, é a maior tendência de crescimento. Então já unimos ao contorno e essas 22 avenidas que nós fizemos, além disso as alças do viaduto Olindo Periolo, já está em obra aqui o novo viaduto em cima de uma BR, que nem era responsabilidade nossa, mas aqui ao lado da Carelli, na Carlos Gomes com a 277, o novo viaduto que já começou, e a trincheira que nós chamamos do Cascavel Velho e as marginais que vai para Foz do Iguaçu, que a prefeitura vai bancar esse serviço. Eu fiz as perguntas, prefeito, para preparar terreno para a próxima. Cascavel está crescendo demais e a expectativa é que vai explodir mais ainda, né, por causa do agronegócio, pujante. Hoje a cidade está preparada para isso? Há um plano diretor que pensou nisso, para que a cidade não corra o risco de ter uma ocupação desordenada do solo, por exemplo? Não, está preparada. Nós trabalhamos, Mark, e isso não poderia ser diferente, não é nenhum mérito meu, essa é responsabilidade minha, não governar para 4 para 8 anos. O plano municipal nosso que nós temos de Cascavel hoje é um dos melhores do Paraná. E nós temos o nosso plano diretor que já está, Mark, na Câmara de Vereadores, deve ser votado na segunda e terça-feira agora. Nosso perímetro urbano vai receber a oportunidade de ter mais 30 mil terrenos. 30 mil terrenos. Por que isso, prefeito? Hoje um terreno em Cascavel custa R$300 mil. Os loteamentos que abrem aqui vendem em 2 horas. Online, 700, 600, vendem em 2 horas. E eu não estou criticando, mas grande parte das pessoas que compram esses terrenos são investidores. E aí sim eu vou te falar uma coisa, nós temos um grande problema. Nós precisamos ter habitação. Porque a pessoa vai se consolidar aqui em Cascavel, porque não vai aumentar muito a oferta de emprego, nós temos emprego sobrando. Como é que uma pessoa opta por Cascavel? Ele gosta de Cascavel, tem lazer, tem entretenimento, tem saúde, tem educação. E se ele não tiver casa, ele não fica aqui. Então a casa vai ser a ferramenta de consolidação dessa mão de obra que nós vamos ter que importar para Cascavel. O senhor colocaria que é o grande desafio da cidade? É o grande desafio. É casa para as pessoas morar. Eu estou trabalhando, a vinda agora de um grande empreendimento de 5 mil apartamentos, a gente está trabalhando isso, mas o grande desafio meu, eu sei que algumas pessoas não gostaram muito, e falo isso com muita tranquilidade, Marco, porque esse negócio de colocar a área de um proprietário no perímetro urbano, você dá um tesouro para ele. Você dá a ele um tesouro, porque ele está lá na área rural. Você coloca no perímetro urbano, já tem um aumento de 1000%. Automático. Eu não estou dizendo isso é um negócio, as pessoas que vivem disso, tá certo, tem que fazer. Mas ao colocar 30 mil terrenos, eu vou derrubar o preço. E nós estamos inovando. Aí sim, olhando para o empresário, mas olhando lá na ponta. 15% da área, você pega lá 100 mil metros, 15% fica utilidade pública para a prefeitura. Nós temos em tudo quanto é lugar área vazia, com mato inclusive. Nós estamos mudando isso, eu quero que o preço diminua. Nós estamos deixando a obrigatoriedade de 15% só da área utilizável, porque ele pega 100 mil metros, 15% prefeitura, 35% para fazer a infraestrutura de ruas e calçado, ele trabalha com 50%. Ele faz o terreno, divide pelo número de terreno e vende lá em cima. Eu estou desonerando esse empreendedor para que lá na planilha ele consiga vender mais barato. E estamos inovando também. Nós vamos ter terrenos de 150 metros. Hoje já acontece isso. Alguém vai lá, compra um terreno de 300, faz 2 casas, só que você tem que comprar dele. Tem que passar pelo financiamento dele. Agora não. O cidadão vai comprar um terreno de 150 metros, 7,5 de frente, 20 de fundo, e ele vai fazer a casinha dele e morar naquele local. Prefeito, agora, como é que o senhor está pensando no futuro em relação, já falou da habitação, já falou do transporte, mas em relação ao modelo de negócios que a cidade adota, né? O ambiente de negócios. A ideia é fazer uma cidade mais livre do ponto de vista do mercado, do empreendedorismo, ou não? O senhor acha que a prefeitura tem que ter uma mão de ferro em relação a isso?
abrir a cidade. Nós abrimos aqui e recebemos marcas incríveis, né, de outras empresas. Nosso shopping estava parado há muito tempo, conseguimos retomar, ele vai ser inaugurado o ano que vem. Vai sair, dessa vez sai? Sai já. Vai ser inaugurado, ele vai ficar pronto até janeiro, vai ser inaugurado em março, possivelmente. Eu queria muito que fosse no show rural, mas isso deve acontecer. Mas nós abrimos e nós criamos aqui um negócio fantástico. A BITS Online, Alvará Online, a prova fácil. Demorava, Marcos, 6 meses, 1 ano para aprovar aqui um prédio. Hoje é 15 dias. Claro, tem que ter a documentação. Hoje o engenheiro da sua obra, Marcos, se você contratar um engenheiro, ele vai lá e assina um documento dizendo o seguinte, que a obra que ele está protocolando, ela está em conformidade com as leis do município, do estado e da União. Toca o pau. Agora, meu irmão... É responsabilidade dele, como profissional. Ele é um profissional. E se tiver errado, lá na frente vai ser embargada. O Abits, você fotografa a sua casa, a sua loja, entra no site Abits Online. Agora, se o fiscal for lá e você mentiu, quem que mentiu? Vai pagar uma multa. Então, eu não posso condenar uma loja sua porque o meu fiscal, o servidor, não conseguiu ir lá. Nós estamos hoje com 3.600 alvará de construção, 400 mil metros sendo construídos em Cascavel. Então, a cidade abriu. Não tem reserva de mercado, aqui pode vir rede de supermercado, de loja, está aberto para todo mundo, inclusive com incentivo. Nós temos um negócio aqui chamado barracão produtivo. Pessoa que tem um barracão aqui na cidade que está parado, ele está só pagando IPTU, não consegue alugar, a prefeitura aluga dele e passa para quem quer fazer uma empresa, só que tem que aumentar o número de emprego. Durante 2 anos, a prefeitura paga o aluguel de quem quer investir na cidade, pegar um barracão até ele construir o dele. Prefeito, o senhor falou algumas vezes na entrevista, isso gostaram, isso não gostaram. O que causou muita polêmica na sua gestão foi durante a pandemia. Não é sua primeira gestão, mas estava na transição para a segunda, pegou bem a transição dos governos ali. O senhor, diferentemente de muitos prefeitos, até fechou o primeiro momento, depois abriu. Foi criticado por isso em alguns momentos, elogiado por outros. Qual que é a avaliação agora que a poeira baixou um pouco, a pandemia acabou oficialmente, inclusive? Quando o senhor olha para trás, como é que o senhor avalia o seu desempenho durante a pandemia? O Mark, para deixar a emoção de lado, eu vou trabalhar em cima de números. Das 10 maiores cidades, a cada 100 mil habitantes, o menor número de óbitos. Das 10 maiores cidades, o maior número de recuperados. E o PIB cresceu. Então, sim, nós tivemos menos morte, mais recuperado e o PIB cresceu. Então, os números, inclusive dos processos que eu tenho na justiça, eu vou defender com esses números. Né? Nós fizemos um... Tem muito processo, prefeito? Sempre tem, né? Porque aquele momento... Mas MPF, MF... Tem. E eu não estou criticando. Eu acho que cada setor da sociedade tem que cuidar daquilo que é seu. O Ministério Público cuidou. Ele fez a parte dele. É o que enxergava. E eu tinha a obrigação de garantir que nós estávamos no caminho certo. Não foi eu que tomei decisão. Eu criei um comitê sanitário e criei um comitê de amparo de defesa das empresas e do emprego. Foi o que eu apresentei. Então, esses números demonstram. Agora, o que aconteceu, Mark, foi o seguinte. Muitos líderes entrou nessa briga sem nenhuma recomendação. Tem um protocolo, tem um documentário na ONU que fala que os líderes têm que agir em momento de guerra, em catástrofes e pandemia, que eu não sabia disso. E eu, no dia 15 de março, a pandemia foi iniciada 14 de março, no dia 15 eu li esse documento. Eu fui morar na prefeitura 72 dias. Algumas pessoas falaram, o Paranense quer morar na prefeitura por quê? Porque a recomendação é para você se isolar inclusive das questões familiares. Não é por causa do vírus. O vírus você não tem como segurar. Mas dos interesses. Eu encontro alguém na rua, filho, Paranense, deixa eu trabalhar lá no momento que tem que fechar. Outra coisa, o tal do lockdown, nesse documento diz o seguinte, o lockdown não é para diminuir o risco do vírus, é para você se preparar para a guerra. Ninguém estava preparado. Eu tinha que pegar 15 dias, comprar remédio, comprar máscara, preparar. Usar o colete que nós usamos aqui, que muita gente criticou, por que colocar um coletinho? Toda a nossa equipe. Por que a LBV usa? Porque numa guerra a população precisa identificar. A nossa equipe, toda ela trabalhava durante 24 horas com colete. Né? Então nós fizemos as coisas dentro daquilo que um protocolo diz para fazer. E por que eu fui para frente da pandemia? Muitos não foram. Porque a recomendação diz o seguinte, não deixe o seu batalhão atrás, na sua frente.
porque senão eles vão desanimar. Vá à frente. E tem uma simulação, Mark, me permita contar isso. Eles fazem uma simulação seguinte: em caso na sua casa acontecer a entrada de um bandido que entra na sua casa, está a sua esposa, seus 2 filhos. Como é que você vai agir? Não recomendamos que você enfrente o bandido. Tente negociar. Mas não recomendamos que você pegue o seu filho e a sua esposa e empurre para negociar com o bandido. Porque se tiver que morrer pelo seu filho e pela sua esposa, você vai deixar um ensinamento. Foi isso que nós adotamos aqui. Eu fui para frente da pandemia para dizer para a minha equipe: nós temos que enfrentar essa guerra. E se tivesse que alguém morrer, teria que ser quem estava comandando, porque os meus morreriam por mim depois. Foi isso que nós adotamos aqui na cidade, todos os protocolos. E eu estou falando aqui não com emoção, estou falando pelos números que nós temos à disposição de todo mundo. Prefeito, Cascavel tem uma tradição de ter associações muito fortes, né, em todos os segmentos da sociedade. Até contar aqui rapidamente, para quem não sabe, o pedágio no Paraná foi barrado por Cascavel. Sim. Foi Cascavel e região que falaram não para o primeiro projeto, ainda no governo Bolsonaro. Aí o Paraná falou: não, vamos rediscutir isso. E aí saiu o modelo que... Tarcísio teve aqui. Acabou. Ficou bravo, inclusive, né? Ele não gostou. Depois ele teve uma reunião em Curitiba, né? Eu estou contando isso para as pessoas terem uma ideia da força das associações por aqui. O associativismo, o cooperativismo aqui é muito forte. Como é que o senhor faz para falar com essas associações todas? Eu visitei as entidades todas de Cascavel. Primeiro que eu tinha feito um plano de governo durante um ano. Eu fiz um negócio chamado Laboratório de Ideias. Durante um ano que eu era deputado, porque eu ia ser candidato a prefeito, e eu levei as entidades para dizer o que você pensa da cidade, o que você acha que tem que ser feito. Então, na campanha. Mas campanha é campanha. As pessoas falam: será? É campanha, normal o cara me convidar para conversar. Depois, em março, eu comecei a fazer um trabalho de visitar novamente, março de 2017, visitar as entidades e botar desafios, né? Primeiro implantamos na SIC, colocando eu junto aqui, mas foi a SIC que implantou, o Conselho do Desenvolvimento, um grupo de pessoas que pensam a cidade e falam: essa obra aqui é importante, esse projeto é importante. E assim fui. Eu fui discutir com eles e falei o seguinte: olha, eu estou prefeito, mas todos nós moramos aqui. Eu não posso ser o responsável total. Eu assumo a minha parte, vou trabalhar e tal, mas eu preciso que vocês me ajudem. Ao ponto de um ex-presidente da SIC, que terminou seu mandato, ir para dentro da prefeitura tocar durante um ano o IPC, que é o Edson Vasconcelos, né? Então, eu tenho uma total sintonia com as entidades de Cascavel, e se eu não tivesse, eu teria tido um desastre no meu mandato. Nós não teríamos feito o que nós conseguimos fazer. Prefeito, falou bastante sobre o passado, o senhor fez um breve resumo do legado, falando sobre o presente. Agora eu quero falar sobre o futuro, né? Agora eu pergunto para o cabo eleitoral, Leonaldo Paranhos: como é que vai ser o futuro nas próximas eleições municipais? Já tem decisão ou não? De quem vai apoiar? Tem. Assim, veja bem, Mark, eu falo muito do nosso governo e falo com prazer, rapaz. A gente pega amor por aquilo que a gente faz, né? Nós vamos ter um candidato do grupo aí que vai ser candidato, evidentemente, porque se eu falo que o nosso governo, no meu sentimento, foi um bom governo, eu preciso dar continuidade. E aí, claro, a população que vai decidir. Mas nós temos o vice-prefeito, Renato Silva, que deve ser candidato, nós temos o presidente da Câmara, temos o nosso deputado Gugu Bueno, Márcio Pacheco, o Rômulo, o Adelino. O senhor foi político, prefeito, vai lá, o seu. Não, mas isso que eu estou dizendo, esse time vai estar junto, tá, com outros aqui que eu nem estou falando nomes. Mas veja, eu vou obedecer a linha sucessória. O que é isso? Eu vou sair da prefeitura, o vice-prefeito, que é o Renato Silva. Eu vou discutir com o Renato, a não ser que ele diga para mim o seguinte: não, eu não sou candidato a prefeito. E evidentemente nós temos outros nomes dentro do grupo, secretários municipais. Eu acho que qualquer nome que a gente colocar, sem nenhum desdenho de qualquer outro nome que vai concorrer. Mas nós temos muitas condições de fazer o próximo prefeito por aquilo que a gente desenhou até agora. E o seu futuro próprio prefeito? O que o senhor pensa fazer depois de ser a prefeitura? O pessoal está falando aí que eu quero ser candidato a governador. Eu vi bastante já eu fico muito feliz porque o Rotary também tem. Se eu não conseguir... eu tenho um desejo de ser candidato a governador. Eu acho que quem pegar o governo depois do Ratinho vai pegar um estado bem encaminhado. O Paraná é um estado excelente. O Ratinho é um dinâmico, ele faz política de forma diferenciada. E eu, claro, tenho uma proposta interessante que, se der a oportunidade, mas sei das minhas limitações, sei que é difícil, é muita areia para o meu caminhão, mas eu quero discutir pelo menos isso.
né, se eu consigo disputar a eleição do governo do estado do Paraná. Vou trabalhar respeitosamente para isso. Prefeito, obrigado pela conversa aqui no podcast RIC. Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, prefeito Leonardo Paranhos de Cascavel. E a gente volta no próximo episódio com mais um papo com mais um prefeito. Até lá.